Olá, sua vida vale mais que uma hora? Isso não é uma pergunta filosófica. É uma pergunta que está sendo feita no Congresso Nacional, com a PEC 12/2026, que quer medir o valor do seu trabalho por hora. Mas eu quero te mostrar que essa pergunta já foi respondida há 2000 anos atrás. E a resposta é completamente diferente do que te ensinaram. Antes de qualquer coisa, precisamos entender. Por que Yahushua contou essa parábola? A parábola dos trabalhadores da vinha. E aqui está o primeiro segredo que as traduções escondem. Essa história não nasce sozinha. No manuscrito, quando lemos o texto corrido, ela vem logo depois de uma pergunta bem direta. Vamos pensar juntos. Pedro acabou de dizer para Yahushua: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar com isso? Mateus 19:27. Repare no que Pedro está sentindo. Ele fez um sacrifício grande. Deixou tudo para seguir e agora quer saber: valeu a pena? O que eu recebo em troca? E observe como Yehoshua, o Jesus da tradução, responde a Pedro. Ele não responde com um sim ou um não. Ele responde com uma promessa e depois dessa promessa ele conta uma história. A história de um dono de uma vinha que sai contratando trabalhadores em horas diferentes do dia. E aqui está um detalhe que quase ninguém nota. Repare, a mesma frase abre e fecha essa parte do texto. Os últimos serão os primeiros. Isso não é por acaso. Na literatura hebraica, quando uma frase aparece no começo e no fim de um trecho, é um sinal de que aquele trecho é uma unidade fechada. Isso tem um nome técnico: inclusio. É como se o autor colocasse um abre aspas e um fecha aspas para dizer tudo o que está dentro é uma coisa só. Então a parábola não é uma historinha solta. Ela é a resposta de Yehoshua à pergunta de Pedro sobre recompensa. E aqui está o ponto que amarra tudo. Pedro pergunta por recompensa. O que vamos ganhar? E Yehoshua responde com justiça, mas não a justiça que você espera. Vamos ver a história. Um dono de vinha sai de madrugada para contratar trabalhadores. Ele combina com eles um denário pelo dia, o salário justo de um dia de trabalho, e os manda para a vinha. Está lá em Mateus capítulo 20, de 1 a 2. Depois ele sai de novo à terceira hora, à sexta hora e à nona hora. E encontra mais gente parada na praça esperando o trabalho. E ele pergunta: Por que estáis aqui o dia todo ociosos? E eles respondem: Porque ninguém nos contratou. Repare, não é preguiça, é falta de oportunidade. Eles queriam trabalhar, mas ninguém os chamou, ninguém os contratou. E à 11ª hora, quase no fim do dia, o dono sai e contrata os últimos. Eles trabalham só uma hora. E aí chega a hora do pagamento. E aqui está a reviravolta. O dono manda pagar começando pelos últimos. E cada um dos que trabalhou só uma hora recebe um denário inteiro, o dia completo de trabalho. Aí, os que trabalharam o dia todo pensam: se ele deu um denário para quem trabalhou só uma hora, imagina o que nós vamos receber, que trabalhamos o dia inteiro. Mas, quando chega a vez deles, recebem também um denário. Está lá em Mateus 20, capítulo de 8 a 10. Aí começa a murmuração e uma resposta a essa murmuração. E aí vem a reação que todo mundo conhece. Os que trabalharam o dia todo começam a murmurar contra o dono que os contratou. Esses últimos trabalharam só uma hora e você os iguala a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Está lá em Mateus 20, de 11 a 12. O dono responde com calma, uma sabedoria que desmonta tudo. Ele diz: Amigo, não te faço injustiça. Não combinamos um denário? Toma o que é teu.
e vai-te. Eu quero dar esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Mateus 20, capítulo de 13 a 15. Agora vamos analisar o texto no original, numa escrita contínua, ou seja, sem capítulo e versículo inventado por volta do ano 1500, que nós já explicamos num outro vídeo. Agora vamos ao que as traduções escondem. No texto original, não existe capítulo 20, não existe versículo 15. Os capítulos só foram criados, reiterando, em 1204, por Stephen Langton. E os versículos? Esse sim, só em 1551, por Robert Stiene. Sentado no cavalo, parando de coxa em coxa e dizendo o versículo é esse, é esse, é esse. Antes disso, o texto era escrito em scripta contínua, letras contínuas, sem espaços, sem pontuação, sem divisão. Então a parábola não é uma unidade isolada. Ela flui direto da pergunta de Pedro. É uma resposta contínua, sem cortes. Por trás do grego, que é uma tradução, a parábola respira hebraico. A vinha é Keren, é o símbolo de Israel. O salário é serrar, secar. E a Torá de Yehoshua, a Bíblia hebraica original, ela protege o diarista. Lá em Deuteronômio 24, 14 a 15, está escrito: no seu dia lhe darás o seu salário antes que o sol se ponha. A justiça aqui não é a justiça grega de Caio Sine, que cobra e compara. É tzedakah, a justiça restaurativa que sustenta a vida. E o olho mau é Ain Hara, Hayá, a inveja que calcula. É essa a matriz original. Agora vamos para a primeira camada seguinte, que é a camada 2, que é o grego, e aí a primeira helenização. Quando a história é vertida para o grego, algo muda. Só para esclarecer, nós não temos os originais hebraicos, só as cópias em grego. O salário vira mistos, que significa recompensa. A moeda vira dinarion, que é a moeda do império. E o olho mau vira oftalmos poneiros. O grego começa a empurrar a parábola para a lógica do mérito, que diz: quem trabalhou mais, merece mais. É a primeira camada que distorce a voz hebraica. Vamos para a terceira camada, que é o latim, onde surge o dogma. Na Vulgata Latina, a distorção se cristaliza. O dono da vinha, que no hebraico é um homem de posses do século I, em hebraico, Baal HaKerem, o dono da vinha, vira o Senhor, com maiúsculas, ou seja, o pater familias. E aí a parábola deixa de ser sobre um patrão generoso e vira uma alegoria sobre Deus. É aqui que o sentido começa a se perder. O personagem humano vira dogma. E aqui está a pergunta que muda tudo. Quem fala na parábola, a voz da Torá de Yehoshua ou a interpretação humana? A voz da Torá de Yehoshua, da Bíblia hebraica de Yehoshua, que protege o diarista antes do pôr do sol, onde o salário do dia é sagrado, não é um sistema de mérito. A interpretação humana, a grega, a latina, transforma isso em transação. Deus paga conforme você merece. Não é isso que Yehoshua disse e transmitiu como resposta a Pedro. Agora vamos para a camada 4 em português, que é uma cristalização dessa citação. E chega ao português, o dono da vinha vira senhor com S maiúsculo, e a leitura meritória se cristaliza. Esse senhor, que era um homem, dono da vinha, se transforma no próprio Deus, ou Jesus, paga conforme suas horas. Mas o texto original não diz isso. O dono é um homem do século I. E a lição é sobre generosidade de aliança prevista lá na Torá, na Bíblia hebraica de Yehoshua, não sobre pagamento por mérito.
E por que que essa parábola é tão mal explicada? 4 razões. Primeiro, é uma leitura meritória. A régua grega que transforma aquilo que é previsto na Bíblia hebraica em salário. Segundo, a confusão do personagem, onde o dono da vinha vira o senhor, e a história deixa de ser sobre um patrão humano. Terceiro, a perda do contexto. Ninguém liga a parábola à pergunta de Pedro. E quarto, a teologia da prosperidade, que usa a parábola para ensinar que Deus paga conforme você planta. Então são 4 camadas de distorção empilhadas, uma em cima da outra. Então grava isso. Porque da próxima vez que você ouvir uma dessas frases, você vai reconhecer o que está por detrás ou por trás dela. Vamos lá. Quando você ouvir que o valor do trabalhador é a hora que ele produz, isso é a lógica do denário, não é a Bíblia hebraica de Yehoshua. Quando você ouvir que Deus recompensa só quem merece, isso é de caiocine grega, não é tzedakah, justiça restaurativa da Bíblia hebraica. Quando você ouvir, entre aspas, o Senhor na parábola e pensar em Yehoshua, ou Jesus na tradução, lembra, o dono da vinha é um homem do século I. E Yehoshua é quem conta a história dele. Vamos deixar isso bem simples. Você nunca mais vai se confundir. São 3 armadilhas que a gente aprendeu a reconhecer hoje. A primeira, se alguém disser que você vale pelo que você produz, que seu trabalho só tem valor se render horas e resultado, isso não é a Bíblia hebraica, a Torá de Yehoshua. Isso é a lógica do denário, a moeda do império, que mede a pessoa pelo que ela rende. A Torá de Yehoshua mede diferente. Ela protege o trabalhador antes do pôr do sol, porque a pessoa vale pelo que ela é. Segunda, se alguém te disser que Deus só recompensa quem merece, que a bênção é um prêmio por mérito, isso não é justiça restaurativa. Isso não é tzedakah. Isso é a ideia grega de justiça, que cobra e compara. A justiça da Torá de Yehoshua, o Jesus da tradução, é tzedakah. Ela não cobra. Ela restaura. Ela sustenta. Ela cuida para que ninguém para que ninguém fique, ou para ninguém ficar, sem o pão do dia. Terceira, quando você ler o Senhor na parábola e pensar que é Yehoshua, ou Jesus da tradução, pare. O dono da vinha é um homem de posses do século I, que contrata a gente no mercado. Yehoshua é quem conta a história. Confundir os dois é o erro que mudou o sentido da parábola por séculos. E agora a pergunta que fecha tudo. O teu olho é mau porque o dono é bom? O que Yehoshua está perguntando? Ele está perguntando com qual régua você mede as pessoas. Qual a régua que você mede as pessoas? A régua do mérito é a régua humana, a régua grega. Ela pergunta: quanto você trabalhou? Quanto você merece? Por que ele ganhou igual a mim? Essa régua é a do denário, a do império, a da hora trabalhada. Ela mede a pessoa pelo que ela produz. A régua divina é outra. É a régua da Torá de Yehoshua, do Jesus da tradução. A régua de quem enxerga a generosidade sem sentir inveja. Ela não pergunta quanto o outro merece. Ela pergunta como eu sustento a vida dessa pessoa. Essa régua é a tzedakah. É a justiça que restaura, que garante que ninguém fique sem o pão do dia. Então, quando Yehoshua pergunta, nessa parábola, contando essa história, o teu olho é mau porque o dono é bom? Ele está dizendo, o problema não está no dono que foi generoso. O problema está na régua que você usa para olhar. Se você mede pelo mérito, a generosidade te escandaliza. Se você mede pela aliança, pela fidelidade, pela régua da Torá de Yehoshua, a generosidade te alegra.
Você fica feliz. Então lembra, a Torá de Yehoshua protege o diarista antes do pôr do sol. O denário é do império. A imagem da vinha vem de Israel. E a pergunta que Yehoshua te faz hoje é a mesma de 2000 anos atrás. O teu olho é mau porque o dono da vinha é bom? Ou, em outras palavras, você ainda mede as pessoas pela régua do mérito ou já consegue enxergar a generosidade sem sentir inveja? Agora vamos fechar o raciocínio com uma chave que muda tudo. Nós vimos que a parábola pergunta: o teu olho é mau porque o dono é bom? E eu te disse, o problema não está no dono, está na régua que você usa para olhar. Mas essa régua não aparece só aqui, nessa parábola. Ela aparece em outro ensinamento de Yehoshua que todo mundo já ouviu e que quase ninguém ligou a esta parábola. Lá em Mateus 7, de 1 a 2, está escrito, abre aspas, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos será medido. E Yehoshua disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medirdes, você será medido. Mateus 7, de 1 a 2. Repara na palavra medida. É a mesma palavra da nossa história, da nossa parábola de hoje. E aqui está a conexão que ninguém te contou. A parábola dos trabalhadores da vinha é essa frase contada em forma de história. Pensa comigo. O trabalhador da primeira hora julgou o dono. Nos igualaste aos que trabalharam uma hora só. Está lá em Mateus 20, 12. Ele usou a régua do mérito, a régua humana, a régua grega. Quanto cada um merece? E o que aconteceu? Essa régua voltou para ele. O dono não o condenou de volta. Ele apenas expôs a régua que o trabalhador estava usando e respondeu: o teu olho é mau porque eu sou bom? Ou, melhor ainda, porque eu estou cumprindo a Torá de Yehoshua? Que está previsto isso. O trabalhador foi julgado pela medida que ele mesmo usou. É exatamente o que Yehoshua ensinou. Com a medida com que medirdes, vós ou vocês serão medidos também. E aqui está a parte mais importante, porque para que você nunca mais confunda. Não julgueis não significa não discernir as coisas. A Torá de Yehoshua, a Bíblia hebraica, manda julgar com justiça. Está lá em Levítico 19:15. Com justiça julgarás o teu próximo. Então Yehoshua não está proibindo a gente de ter discernimento. Ele está proibindo julgar com a régua errada. A régua do mérito. A régua da comparação. A régua, a régua da inveja. A régua humana, a régua grega, ela pergunta, quanto ele merece? Porque ele ganhou igual a mim? Essa régua julga para condenar, e ela volta para você. Quem mede o outro pelo mérito será medido pelo mérito. A régua divina, a régua da Torá de Yehoshua pergunta, como eu sustento a vida? Essa régua julga para restaurar, e ela também volta para você. Quem mede o outro pela misericórdia será medido pela misericórdia. Então grava isso. A parábola dos trabalhadores da vinha e o não julgueis são a mesma lição, contada duas vezes. A régua que você usa para medir os outros e a régua é a mesma régua que será usada para medir você. Se você mede pelo mérito, a régua humana, a régua grega, a generosidade te escandaliza. Se você mede pela aliança, pelo pacto, pela Torá, pelas palavras de Yehoshua, a régua divina, que é a régua da Torá de Yehoshua, a generosidade te alegra. E a pergunta de Yehoshua continua a mesma. Com qual régua você vai medir hoje? E aqui o alerta que não pode faltar. A teologia da prosperidade, sempre por extenso, porque ela adora se esconder no nome bonito. A teologia da prosperidade ensina que você planta ofertas e colhe bênçãos. Que Deus é um sócio que paga dividendos conforme o seu investimento. É a lógica do trabalhador da primeira hora. Eu mereço mais porque trabalhei mais. Mas o dono da vinha não está vendendo recompensa, ele está dando vida. E a teologia da prosperidade faz exatamente o que os pais da igreja fizeram. O termo técnico é exegese, não é exegese, exegese. Ou seja, ela introduz a ideia no texto ao invés de extrair
o que o texto diz. A crítica é ao método, não à pessoa. Repare, a teologia da prosperidade usa a régua humana, a régua grega do mérito. Você planta, você colhe. Você merece conforme investe. Mas a parábola está falando com régua divina. A régua da Torá de Yehoshua, o dono da vida. Consegue enxergar a diferença? Entenda. Vamos compreender direitinho essa questão. A parte é que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do pobre e do rico, tá? Porque essa teologia da prosperidade, ela traz uma ideia diferente do que a Escritura diz. Exatamente porque foi baseada na tradução, não no entendimento original. Quando você troca a régua divina pela régua humana, a graça vira salário. A aliança de confiança com o eterno vira negócio. E a generosidade vira escândalo. É exatamente isso que Yehoshua aponta com essa pergunta. O teu olho é mau porque eu sou bom? É a pergunta do dono da vinha. E agora, a parte mais grave, porque essa régua não engana só a cabeça das pessoas. Ela machuca a vida real. A régua humana do mérito julga mal os dois extremos, o rico e o pobre. Ela olha para o pobre e diz: se ele é pobre, é porque não se esforçou, não teve fé, não plantou, não mereceu. A pobreza vira culpa. O pobre é desmerecido. E a teologia da prosperidade faz exatamente isso. Ela olha para o pobre e diz: falta mérito, por isso ele é pobre. E essa mesma teologia da prosperidade olha para o rico e diz: ele mereceu, Deus o recompensou. Sua riqueza é a prova do favor divino. Mas isso também é falso e igualmente perigoso. O rico passa a acreditar que a sua posição é um prêmio, não é uma, não é uma graça, não é uma generosidade do eterno. Ele nunca se vê diante do eterno, o rico, como dependente. Ele se vê como um credor que recebeu o que lhe era devido. E aqui está a falácia fundamental. A régua do mérito nega aos dois, ao rico e ao pobre, a realidade mais importante, que é a presença de ambos diante do eterno. Ao pobre, ela nega porque diz: você não merece estar diante de Deus, a sua pobreza prova que Deus está longe de você. Ao rico, ela nega porque diz: você mereceu, Deus te deve. O pobre é expulso da presença pela régua humana grega, e o rico é mantido fora dela pela soberba. Mas a Torá de Yehoshua, a Bíblia hebraica, ensina o contrário. A presença diante do eterno não se compra com mérito. Ela é dada por fidelidade, por aliança espiritual, não material. O diarista de Deuteronômio 24 é protegido justamente porque não tem mérito econômico. A sua dignidade vem de ser uma criatura diante do eterno, não de quanto produziu. A teologia da prosperidade inverte isso. Transforma a bênção em mercadoria, a presença em pagamento e o pobre em culpado. Por isso ela é uma falácia, é falsa. Ela usa a régua humana do mérito para julgar o pobre como desmerecido e o rico como merecedor, negando aos dois a presença diante do eterno, que não se compra com mérito, mas se recebe por fidelidade à sua palavra, à sua aliança, a mesma que Yehoshua ensinou. E se essa história te incomodou, se a sua régua de mérito tremeu, espera até você ver o que acontece quando os próprios encarregados da vinha resolvem que ela é deles e não do dono. No próximo vídeo, a parábola que os líderes entenderam na hora e que continua incomodando até hoje. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Yehoshua responde à pergunta de Pedro sobre recompensa com a lógica da aliança, não do mérito. Na economia do reino, o valor da pessoa não se mede pelo que ela produz, mas pela justiça restaurativa de Sedaká, que sustenta a vida e iguala os últimos aos primeiros, revelando que o olho mau, é o Ain Rayah, é que calcula, esse que calcula
Esse sim, o olho mau é o verdadeiro obstáculo à generosidade divina. A régua do mérito é humana, é grega. A régua que enxerga a generosidade sem inveja é divina. É a régua da Torá, da Bíblia hebraica de Yehoshua, Jesus da tradução. É isso.